Voltamos com o TV Mar News e na sua telinha aí, imagens do tempo nessa manhã de quinta-feira, dia 21 de maio. Já a gente pegando aí essas imagens, Josiel pegando essas imagens para vocês, mostrando como é que está o tempo aqui nessa região baixa da cidade. E a gente mostrando na realidade daqui da Jatiuca, mostrando como está o tempo lá no Jacintinho. Aqui também o tempo está fechado, isso porque nós estamos com um aviso meteorológico, gente, vigente, emitido pela Sala de Alerta da SEMAR, que está prevendo essas pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte, isso durante o dia de hoje, que pode acontecer também amanhã. Essa situação, ela se repete não só aqui na capital alagoana, mas em todo o estado que a gente está com essa instabilidade do tempo, e principalmente na região do norte do nosso estado, tá bom? Então, a gente vai ter para o dia de hoje todo essas chuvas com pancadas de intensidade moderada a forte, o que pode causar alguns transtornos em regiões que a gente tem a deficiência de drenagem e também em regiões que já choveu bastante, a gente já tem uma certa saturação do solo. Então, vale ficar atento em relação a alagamentos e possíveis deslizamentos de terra. E a gente vai agora diretamente conversar com Mara Almeida, trazendo novamente mais informações aqui para a gente. Bom dia, Paulane, bom dia você, telespectador da TV Mar, mais uma vez. Pois é, agora o nosso papo, gente, é sobre carteira de identidade. Por quê? Estudantes do ensino médio daqui de Alagoas, né, que solicitaram e não conseguiram retirar a primeira via da carteira de identidade devido ao Instituto de Identificação, né, estar fechado em cumprimento às medidas de isolamento social, podem solicitar o documento por e-mail. Quem explica para a gente melhor como é que isso funciona é a Shirley Araújo, ela que é chefe administrativa do Instituto de Identificação. Bom dia, Shirley. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no TV Mar News. Shirley, é isso mesmo? Como é que está funcionando essa solicitação? Bom dia a todos. Essa solicitação, ela está sendo feita através de e-mail. Então, aquele estudante, aquela pessoa que deseja, né, fazer a sua inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio, ela precisa solicitar o seu número ao Instituto de Identificação, através do e-mail cartório@institutodeidentificação.al.gov.br. Tem que preencher seus dados completos, nome completo, filiação, data de nascimento e a data que deu entrada no protocolo lá no Instituto. É muito importante ficar atento a não errar o seu nome, porque a gente sabe que estamos aí no final das inscrições e se chegar para a gente um pedido que infelizmente tem algum erro, a gente não vai conseguir confrontar os dados e não vai ter a resposta. Então, o estudante fique atento, porque esse pedido tem que ser totalmente correto. Somente os estudantes do ensino médio podem solicitar esse serviço? É um serviço que é exclusivo deles ou não? Qualquer pessoa da população pode solicitar? Nesse momento, é para todos que forem fazer o Enem. Então, independente de estar cursando, né, estar terminando o ensino médio, mas que é o cidadão que deseja realizar o exame, ele pode estar solicitando. Lembrando que é a primeira via, já que a segunda via, a pessoa já tem essa numeração. E o que a gente está disponibilizando é o número. Não estamos fazendo a entrega do documento. Até por questões de saúde, né, a gente sabe que nesse momento não seria possível. Mas o estudante, a pessoa interessada em se inscrever no Enem, pode solicitar. Então, é até bom que a gente esclareça isso. No caso da segunda via, a pessoa pode utilizar o número da carteira de identidade que está vencida ou que já foi perdida. Isso, lembrando a todos que a identidade, o RG, é um documento oficial e que o RG, na sua lei federal, ele não tem validade. Muitas vezes, alguns órgãos informam que está vencido. Não está vencido. Ele pode, no decorrer do tempo, ter uma foto que não coincide mais com a atualidade da pessoa
E aí sim precisa ser renovado, mas não tem validade. O seu RG é para a sua vida inteira, então o RG não tem validade. Quem tem esse número do RG pode continuar utilizando, mesmo que o RG tenha sido perdido ou já tenha algum tempo de uso. Shirley, como é que está sendo o funcionamento do Instituto de Identificação nesse momento agora de pandemia que a gente está vivendo? Quem precisa retirar a identidade normalmente, como é que está fazendo? Então, nesse momento, né, a gente sabe que está existindo aí um pico, se aproximando um pico da pandemia, e a gente tem que tomar todos os cuidados e, principalmente, seguir os decretos governamentais. Hoje, o Instituto de Identificação, ele só tem funcionamento interno, não tem atendimento ao público, não pode ser gerado nenhum tipo de aglomeração. Então, o que a gente hoje está atendendo são, nesse momento, os estudantes e também aquelas pessoas que precisam dos antecedentes criminais, ou seja, o nada consta. Também é um pedido que pode ser feito eletronicamente através de e-mail. As inscrições do Enem até aqui permanecem até amanhã, né, dia 22 de maio. Então, vamos reforçar para o pessoal que está nos assistindo como solicitar esse número da identidade, da primeira via da identidade. Vamos sim. As inscrições, como você falou, terminam amanhã. Então, quanto antes o estudante solicitar, a gente vai atender o mais breve possível. Estaremos amanhã em forma de plantão para atender todos que requisitarem. O e-mail é cartório@Instituto de Identificação, sem colocar nenhum acento, tudo junto. Instituto de Identificação.al.gov.br. Shirley, muito obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço a participação. Bom dia aos telespectadores. Bom dia. É isso, Porlane, é isso, pessoal de casa, tá? O Enem, né, oficialmente ele vai ser adiado. O Ministério da Educação já se pronunciou em relação a isso. Não definiu quanto tempo, né? Tá aí na dúvida, vai também haver uma consulta com os inscritos. De 30 a 60 dias, o exame ele vai ser adiado. Isso é o que já se sabe. Porém, a data da inscrição ela permanece até amanhã, dia 22 de maio, até aqui. Não há nenhuma mudança em relação a isso. Então, se você, devido a essa pandemia, né, sentiu dificuldade aí de conseguir a primeira via da tua carteira de identidade, porque é somente com esse documento que você consegue fazer a inscrição, não se preocupa, tá? Procura o Instituto de Identificação, que eles vão conseguir atender aí a tua demanda e poder te ajudar. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane Santos. Muito obrigada aí pelas informações. A gente tem aqui algumas informações também a respeito do adiamento do Enem, que a gente vai trazendo também as informações. O INEP e o Ministério da Educação decidiram ontem pelo adiamento da aplicação do Enem 2020, nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Para tanto, o INEP promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020 a ser realizada em junho por meio da página do participante. As inscrições para o exame seguem abertas até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, 22 de maio. E a gente tem aí esse informativozinho na sua telinha para que você fique cada vez mais informado a respeito do Enem, não perder então nenhum prazo, tá bom? A gente vem trazendo, inclusive, né, ao longo dessa semana, sobre a necessidade e a luta de muitos estudantes que vêm pedindo exatamente esse adiamento do Enem. Foi a atitude, sem dúvidas, mais sensata, né? Agora a gente vai mudando um pouco de assunto para a gente falar sobre emprego e renda aqui no TV Mar News, o nosso quadro sobre emprego e renda, trazendo Israel Lessa para conversar com a gente, dessa vez falando sobre o dinheiro contra a crise que não está chegando para as empresas. Israel, muito bom dia para você. Então, a gente tem uma questão um pouco delicada, né? Na verdade, muito delicada, principalmente para os empresários. As empresas encontram dificuldades nas medidas provisórias disponibilizadas pelo governo federal na tentativa de amenizar a crise causada pelo isolamento social provocada pela pandemia do novo coronavírus. E aí a gente sabe que o governo federal, ele fez algumas medidas provisórias para tentar ajudar os empresários.
Tem de fato funcionado esse plano do governo federal? Bom dia para você, Israel. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos. É bom aqui estar mais uma vez batendo esse papo com você. Mas é isso mesmo, Porlane. O governo federal implantou um financiamento para folhas de pagamento, né? Que faz parte do programa, como você falou, emergencial de suporte a empregos, criado pela medida provisória 944, para diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia. É importante deixar claro, né, que essa medida é direcionada a empresas com faturamento anual de 360 mil e 10 milhões de reais, né? Só que esse crédito não tem chegado às empresas, né, deixando os empresários, principalmente nesse momento, cada vez mais aflitos, né? Foi anunciado um total de 40 bilhões de reais em crédito, né, para essas empresas, né, por intermédio dos bancos, mas a taxa de adesão foi mínima, foi muito baixa, né? Foi apenas 1% desses 40 bilhões de reais que foram aprovados, que chegou a ser entregue, vamos dizer assim, que chegou a ser usado, né, pelos empresários. Então, não vem dando certo. Só conseguem esse financiamento, para você ter uma ideia, e aí são as exigências, né, dessa medida provisória, as empresas que pagam os salários de seus funcionários por folhas de pagamentos atreladas aos bancos. Não há um número oficial, mas segundo as associações, né, de empreendedores, boa parte desses empregadores pagam a sua equipe sem um vínculo entre o banco e a empresa, entendeu? Além do fato que essas empresas estão tendo acesso à linha de crédito, porque a dificuldade delas terem hoje acesso a essa linha de crédito, além de elas não terem, né, como é que a gente pode dizer assim, essa aproximação em relação à sua conta bancária aos bancos, né, de pagamento da folha salarial, elas também já estão super endividadas já por questões da captação que elas fizeram de empréstimo por conta das crises que a gente vem tendo nos últimos anos. Então, muita gente pegou dinheiro, né, com bancos e estão sem poder pagar, estão no limite, Porlane. Então, a alternativa usada por boa parte dessas empresas tem sido a redução da jornada de trabalho, então, a suspensão dos contratos de trabalho, né, da medida provisória 936, que conseguiu resguardar, por incrível que pareça, eu achei muito pouco essa quantidade, até agora, 7 milhões de empregos aqui no Brasil. Aqui em Alagoas, o Estado representa apenas 1% desse total. Foram 72 mil vagas preservadas aqui no Estado, uma adesão até bem maior do que o programa de crédito do BNDES, né? Que, como eu falei, nem 1% dos 40 bilhões foram utilizados até esse momento. Então, repare bem, na medida provisória 936, o governo assume o pagamento dos funcionários das empresas. Já na medida provisória 944, o dinheiro é uma espécie de... é um empréstimo, né? Mas com muita dificuldade de se conseguir, dadas as suas exigências. Israel, a gente sabe, né, você relatou aí então essas dificuldades das empresas com faturamento superior a 360 mil reais anuais e as empresas que estão abaixo desse faturamento, como é que ficam? A gente sabe que tem empresas menores, né, microempresários, principalmente são exatamente eles que têm sofrido mais. Como fica a situação deles então? É isso aí. Porlane, infelizmente essas empresas não foram contempladas. Até o momento não foram contempladas. A medida provisória 937, né, atende às empresas com faturamento anual de até 28 mil reais. Né? A gente está falando aí das microempresas, os autônomos, os MEIs, através desse auxílio emergencial de 600 reais. Lembrando que aí o faturamento é até 28 mil reais. Né? A medida provisória 944 foi direcionada para as empresas com faturamento anual acima de 360 mil reais. Então ficou aí um vácuo, né, de 28 mil reais de faturamento a 360 mil reais, não tem medida provisória nenhuma que esteja cobrindo, atendendo essas categorias. Né? O governo também deixou à deriva, né, esse pessoal, né?
Uma pesquisa elaborada, inclusive, pela Confederação Nacional da Indústria, afirma que de 6 em cada 10 empresas estão com dificuldade para pagar as contas. E mais da metade dessas empresas estão com problema de acesso ao capital de giro. E outra coisa, 15% das empresas dizem que vão demitir profissionais, vão demitir seus trabalhadores nos próximos meses. O governo reconhece, inclusive, o próprio secretário lá do Ministério da Economia, ele reconhece que existe uma grande parcela de micro e pequenas empresas em situação difícil devido à crise, mas até agora nada foi feito para que essa categoria fosse socorrida. As medidas provisórias estão sendo criadas, né? É claro, e a gente tem visto isso, mas parece que o governo não quer ajudar essas empresas com a mesma vontade e determinação que querem ajudar os bancos, né? Vale lembrar que desde março, no começo da pandemia, o governo anunciou a liberação de mais de R$1 trilhão para os bancos, né? A realidade é que não está sendo dada prioridade para quem realmente precisa, Paulo. Pois é, Israel. E a gente percebe que é um efeito cascata, né? Então, se o auxílio não chega ao empresário, o empresário vai ter que cortar de alguma forma, que infelizmente acaba se refletindo exatamente na demissão de seus funcionários, que acabam então tendo que ficar à mercê desse auxílio emergencial dos R$600. Então, é uma situação em efeito cascata e se houver um pouquinho mais de inteligência do poder do governo federal e ele manter, então, o compromisso dele com essas empresas, ele vai estar diminuindo o número de auxílios emergenciais de R$600 que ele vai precisar pagar para as pessoas que venham a ficar desempregadas nesse momento, não é? Isso, Paulo. Você falou o X da questão, né? É necessário hoje você ver esse volume de empresários que a gente tem que dizer que é a verdade. A maioria dessas pessoas que estão querendo ir para a rua aí, chamando a população para a rua, são de empresários, micro e pequenos empresários, né, que não estão tendo a resposta do governo e só tem uma saída, ir para a rua, né? Só para você ter uma ideia, mais de 8 milhões de brasileiros ainda não receberam nem a primeira parcela desse auxílio. Há também mais de 5 milhões de cadastros que ainda estão sendo analisados. É uma piada. O Congresso tentou incluir pouco mais de 20 categorias para o recebimento desse auxílio emergencial, que é um direito do povo, mas o presidente vetou, justificando que não tem de onde tirar mais dinheiro. Conversa fiada. A gente sabe que dinheiro não falta. Essa maldade é mais uma tentativa de forçar o povo a sair do isolamento social, para que retome as suas atividades. Isso, para mim, é crueldade, Paulo. Entre os excluídos estão artesãos, profissionais da área de beleza, ambulantes, diaristas, guia de turismo, babá, enfim, são milhares de famílias sem amparo nenhum e abandonados pelo poder público. Em Alagoas, muitos desses profissionais estão entregues à própria sorte, sem amparo nenhum dos governos. Como é que vai exigir que essa pessoa fique em casa? Elas precisam sobreviver, alimentar sua família, né? Então só resta uma saída, é ir para a rua e tentar fazer um bico. Pois é, muito obrigada pela tua participação, Israel, aqui no TV Mar News mais uma vez. A gente volta a se encontrar então na próxima semana, tá bom? Olha só, como Israel Lessa disse, né? Como fazer com que essas pessoas continuem em casa? Mas a gente sabe que não é esse o objetivo do governo federal. É exatamente o que ele quer, é que as pessoas saiam de casa para tirar esse peso da responsabilidade das costas dele, né? A gente segue então, vamos agora para a Gazeta Web, ver o que é que a gente tem aqui de destaque. Infelizmente, vírus nas aldeias. Com medo da Covid-19, caciques isolam 16 mil índios entre Alagoas e Sergipe. Violência, corpo é encontrado amordaçado e com as mãos amarradas em Arapiraca. Vítima estava de bruços e apresentava ainda perfurações na região do crânio. Vítima de emboscada, foragido suspeito de matar o companheiro de sua ex-esposa é preso. Em dia recorde de óbitos, governo de Alagoas reedita decreto com poucas alterações. E aí a gente tem aqui mais informações a respeito da pandemia, Covid-19. Vigilância Sanitária Municipal orienta sobre como higienizar compras. Aqui na capital, Construção Civil pode solicitar alvarás de habite-se durante a pandemia.
E a gente tem, infelizmente, aqui mais um caso também de violência. Dessa vez, a gente está aqui registrando violência contra a mulher, que a gente tem falado também, conversamos hoje aqui com a Elaine Pimentel. Mulher é morta com diversos golpes de faca no bairro da Serraria. E aqui, mais uma vez, a atualização do boletim também, que vocês podem acompanhar diariamente também aqui no portal Gazeta Web, além, é claro, de poder acompanhar também aqui a nossa programação da TV Mar, tá bom? E a gente vai então agora para um rápido intervalo. Enquanto você acessa também aí de casa o portal Gazeta Web, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.